os formatos da Terra. Você acredita que ela já teve todos esses formatos aqui? Pois é! E aí a gente vai explicar para vocês como nós chegamos até o formato de hoje. Bom, fique aí, curte o canal, compartilhe os vídeos. Na antiguidade, as pessoas queriam descobrir como funcionava o universo. E aí, com a observação, eles imaginavam que os astros eram divididos em firmamento e astros errantes. Por que astros errantes? Porque alguns astros erravam o caminho, então se chamavam errantes. Esses astros que erravam o caminho, eles não se deslocavam com todo o firmamento. Então, eles dividiam todos os astros que a gente enxergava como firmamento, todos se deslocam juntos para o mesmo lugar, e astros errantes, os que erravam o caminho. E quem errava o caminho? Os planetas conhecidos até então: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, e a Lua, o Sol, esses astros que já eram conhecidos de nós. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a observar a linha do horizonte. E quando olhamos pela linha do horizonte, o que a gente imagina? Que aonde acaba o mar, começa o céu. E aí as pessoas tinham a ideia de que a Terra era retangular. E a Terra sendo retangular, as pessoas iam andando até que elas iam chegar no cantinho da Terra. E quando elas chegassem no cantinho da Terra, que era aquele ponto onde acabava o mar e chegava o céu, o que ia acontecer com elas? Elas iam andar e quando chegasse lá, quen, 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 acabava o mundo. Então eles tinham medo de andar e chegar nesse final do mundo. Aí, passado algum tempo, veio um cientista chamado Tales de Mileto e ele falou: não, a Terra não pode ser assim, porque as pessoas, quando elas vão navegar, elas voltam. E às vezes a gente não enxerga mais a linha do horizonte, mas elas voltam. Então a Terra deve ser um disco plano flutuando na água. Porque aí as pessoas que chegam no fim da Terra, elas conseguem voltar. Então Tales de Mileto disse o quê? Que a Terra era um disco plano flutuando na água. Em seguida, vários outros pensadores apareceram e começaram a discutir qual era o formato da Terra. Até que Pitágoras, isso, aquele Pitágoras mesmo, da matemática, o da fórmula de Bhaskara, é ele mesmo. O Pitágoras disse o seguinte: todas as estrelas, todos os astros são esféricos. Gente, a tia do Jardim 1 enganou a gente. E ela é realmente uma esfera. Por que a gente desenha ela com 5 pontas? Porque ela tem brilho, ela tem luz própria, ela é um astro luminoso, ela tem luz própria. Vamos continuar desenhando a nossa estrela de 5 pontos. Mas nós aqui sabemos que as estrelas são esféricas, muito bem. Bom, passando um pouco mais, depois de Pitágoras, veio um outro cientista muito famoso, que a gente vai falar muito dele ainda, chamado Aristóteles. O Aristóteles era um cientista da época que pesquisava e queria conhecer um pouco mais sobre as coisas. Aristóteles afirmou então que a Terra realmente era esférica, assim como tinha dito o Pitágoras. E como ele conseguiu comprovar isso? Olhando as sombras dos eclipses. Olha aqui, um eclipse não tem esse formato esférico? Esse formato esférico só poderia ser quem fazendo sombra na frente do Sol? A Lua. Seguindo, tivemos um outro pensador muito importante naquele momento, chamado Eratóstenes. O Eratóstenes, ele, além de dizer que a Terra era esférica, como realmente é, ele falou também
que ele conseguiria calcular o comprimento da Terra, o tamanho dela. E ele fez isso com um estudo baseado nas sombras. Bom, o resumo de hoje. Então, o primeiro formato que a Terra tinha, ela era retangular. Em seguida, veio Tales de Mileto e falou, não, ela tem que ser um disco plano flutuando na água. Depois, Pitágoras de Samos falou que todos os astros eram esféricos, mostrando para nós que a nossa tia do Jardim 1, ela nos enganou. Bom, em seguida, Aristóteles prova que os astros são esféricos através da sombra dos eclipses. E por último, Eratóstenes, um grande cientista da antiguidade, consegue calcular o comprimento da Terra. Gente, sem nenhum instrumento preciso, sem luneta, sem nada, sem calculadora. Imaginem como é difícil? Gostaram da aula? Se vocês gostaram, curte, se inscreve no canal e assistam as próximas. Ativa o sininho das notificações para vocês saberem quando que vai ter de novo, tá bom? Tchau!